E o link de hoje tem tudo a ver com o que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Quem traz as informações para a gente sobre terapias alternativas é a repórter Jéssica Marques. Tudo bem, Jéssica? Boa tarde. Olá, Nunes, muito boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo ao nosso programa. O link de hoje veio sim para complementar o bate-papo que se inicia daqui a pouquinho sobre constelação familiar, falando sobre os 10 novos tipos de terapias alternativas oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, que há cerca de 12 anos já oferece esses tipos de terapia. E a mais utilizada agora, ultimamente, é a acupuntura, que já atendeu mais de 5 milhões de brasileiros com todas as terapias. Anterior a essas novas terapias, eram oferecidas 19 tipos de alternativas, de terapias alternativas. Neste ano, essas terapias são para o auxílio e o combate à ansiedade e ao estresse. Vamos falar então quais são os nomes dessas novas terapias oferecidas. É a apiterapia, arotemapia, bioenergética, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia, terapia de florais e constelação familiar. O Conselho Federal de Medicina acredita somente em 2 tipos de terapias que eles indicam, que é a acupuntura e a homeopatia. Atualmente agora, somando as 19 terapias oferecidas, mas essas 10 são 29 ao total. Para utilizar essas terapias no Sistema Único de Saúde, você deve encontrar uma unidade onde ofereça essas terapias, além de um médico que concorde com essas terapias e acredite também. Voltamos com você no estúdio. Muito obrigada, viu, Marcos? Agradeço suas informações. A gente vai entender um pouco mais sobre essa terapia, essa técnica que é a constelação familiar sistêmica, agora com o Dr. Luciano Alves, que é neuropsicólogo. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Jéssica. Prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso e você aí de casa aproveita essa oportunidade. Se tem alguma pergunta, já ouviu falar, quer tirar a sua dúvida ou compartilhar a sua experiência com a gente, é muito fácil. Participe através das nossas redes sociais, o Facebook você já conhece, facebook.com/nossopgm, facebook.com/nossopgm. Tem também um Instagram, você pode enviar sua mensagem para mim que eu passo para o Dr. Luciano também, @JessicaNunes_6, @JessicaNunes_6. Ou, se você preferir, pode ligar e participar ao vivo com a gente. Mas se ficar com vergonha também, não tem problema não. Deixa a sua pergunta para a nossa produção que eles passam para a gente também, tá bom? O telefone é o 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886. Doutor, afinal, o que é essa constelação familiar sistêmica? Como que ela funciona? Então, a constelação familiar sistêmica, ela tem uma intenção que é, se a gente pudesse resumir o que é constelação, a gente diria que é a possibilidade de integrar 2 partes dentro da gente que vivem em conflitos. São todos os movimentos que fazem com que a gente possa estabelecer vínculos nas nossas relações, dentro da nossa profissão, que geram conflito. E esses conflitos, eles são trazidos, digamos assim, do nosso sistema familiar, dos nossos pais. Pai, então, mãe, avó. Tudo começa familiar. nesse princípio das crenças aprendidas que geram comportamentos e, consequentemente, emoções que, às vezes, não são boas para a gente. É verdade, podem perdurar Exatamente. a nossa vida adulta, velhice, por aí vai. Mas esse é um tema muito polêmico, doutor. Muita gente critica, às vezes de forma negativa, às vezes de forma positiva. Para a gente entender melhor, qual o embasamento dessa técnica, desse projeto? A palavra constelação familiar, ela foi traduzida de forma errada. Ela é uma palavra que significa Family Aufstellung, uma palavra em alemão. Essa é uma abordagem dentro do campo da psicoterapia breve, criada por um alemão chamado Bert Hellinger pós-Segunda Guerra Mundial. E quando foi traduzido do inglês para o português, ela foi traduzida de forma errada. A palavra significa posicionamento, colocação familiar, ou seja, o lugar que eu me encontro dentro do meu sistema familiar. Interessante. Então, a palavra constelação, para o brasileiro, remete às estrelas, né? Mas não tem absolutamente nada a ver com estrela, mas tem a ver com um processo de psicoterapia breve, onde a gente olha para aquilo que, por lealdade, a gente se mantém conectado às crenças e valores dos nossos sistemas familiares, e isso estabelece na vida
determinadas possibilidades de conflitos e dinâmicas. Interessante. Por exemplo, como isso funciona, né? Através de um modelo de esculturas humanas vivas, a gente faz representações. Essas representações, elas estabelecem imagens para o cliente. Tá. E, a partir dessas imagens, esse cliente vai ressignificar a sua história, ou seja, ela parte de um tema. Esse tema pode ser uma dificuldade com vinculação, em confiar na vida, em dificuldade com o trabalho, dificuldade com a mãe, com o pai, com uma doença específica. E a partir desse lugar a gente vai estabelecer uma representação através de pessoas e também pode ser feito através de âncoras, que a gente chama de âncoras, que são bonequinhos. Então necessariamente não precisa ser a própria família. Não precisa ser a família, ela vai a pessoa especificamente, porque muitas vezes essas pessoas, esses familiares não estão mais vivos, né? É verdade. Então eles são representados, porque isso está dentro do inconsciente da pessoa, e essa representação vai estabelecer uma imagem que vai estabelecer um novo significado para essa pessoa. Nossa, que interessante. Como a gente atua muito desse trabalho dentro do inconsciente, e esse inconsciente é uma caixinha de surpresas, a gente começa a perceber que a emoção somatizada a partir de uma experiência vivida especificamente em 4 fases da vida da gente. Primeiro, a gente precisa compreender melhor como foi a nossa concepção. Ou seja, o ato do espermatozoide fecundar um óvulo, né? Nossa. Como foi as emoções desse momento de papai e mamãe. Uau. Como foi a gestação da mamãe. Né? Em que circunstâncias que a gente gerou essa possibilidade? Como foi a forma que você nasceu e como foi a sua primeira infância? Uau. A gente aprende sem que alguém diga pra gente, olha, isso é assim. Por exemplo, a gente vê a mamãe chorando porque o papai brigou com a mamãe. Simplesmente, aquele sentimento faz com que eu me torne leal àquela emoção da mamãe e eu também, um dia, vá reproduzir aquela experiência de atrair, por exemplo, um homem que bate na mamãe. Nossa, que Né? interessante. Um exemplo. E eu olho para a dor da mamãe e, consequentemente, vou olhar para o papai muito com os olhos da mamãe. Eu não consigo estabelecer um vínculo com o papai, porque na relação papai e mamãe, homem e mulher, não foi estabelecido um vínculo de respeito e amor. Gente, e essas achei muito dinâmicas são interessante. muito comuns dentro das relações hoje atualmente. Então, por exemplo, um filho ou uma filha que não consegue integrar o pai, né, da forma como ele é, especificamente, Sim. eles podem desenvolver dificuldades com tomada de decisão, com foco, eles podem desenvolver princípios com dificuldades com regras e limites, leis, as diversas patologias como transtorno de personalidade com déficit de atenção. Nossa, quanta influência. Hiperatividade, os diversos vícios como alcoolismo, tabagismo, adicção, jogos de internet. É um movimento que a gente chama de movimento interrompido da criança na relação com o pai. Muitas vezes por um vínculo de lealdade a essa mãe. Nossa, achei interessante. Agora eu estou entendendo, que a gente sempre ouve falar, mas fica algumas dúvidas, né? Alguns questionamentos no ar, porque recentemente a gente viu em algumas outras emissoras, outros meios de comunicação falando sobre esse assunto, mas antes de começar o programa a gente conversou um pouquinho e não é de agora que surgiu a constelação familiar, né? Esse posicionamento familiar. Já tem mais de 40 anos essa técnica. Mais de 40 anos. E por que demorou tanto tempo assim para chegar no Brasil? Ela é uma abordagem que, por exemplo, não é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, ela não é reconhecida por outras instituições que ensinam psicologia, apesar que a constelação familiar ela é respaldada dentro de abordagens que são reconhecidas academicamente. Você está até no Sistema Único de Saúde? O pensamento sistêmico familiar da Virginia Satir, o pensamento do Moreno, do psicodrama, o Milton Erickson, o próprio Freud, dentro das abordagens da fenomenologia da percepção, de Sartre, Martin Buber, Kierkegaard, todos eles são teóricos que são respaldados pelo campo da psicologia. Mas ela não é ainda reconhecida nem academicamente, nem pelo Conselho Federal de Psicologia. É uma abordagem dentro do campo da psicoterapia breve, mas que estabelece um campo ainda de estudo, né? Porque como é um campo da fenomenologia, e a fenomenologia é uma ciência que precisa ser ainda desenvolvida, isso gera muitas dúvidas ainda, é algo muito novo no Brasil.
essa prática, né? Perfeito. Então... Doutor, e chegou uma participação aqui através do nosso Instagram. Na verdade, o meu Instagram, no Jéssica Nunes _6, é a Tabata Dias, do Rio de Janeiro. Ela pergunta o seguinte: achei muito interessante, mas gostaria de saber quantas sessões eu já posso ver o resultado, o primeiro resultado. Isso é muito relativo, isso vai depender de pessoa para pessoa. Também do nível de emaranhamento, ou seja, de profundidade que você está conectada a esse sintoma ou a uma emoção, ou a um comportamento específico. E cada pessoa vai estabelecer um tempo diferente. Então, a gente sugere que seja feita uma constelação e depois de 6 meses, por exemplo, ela pode fazer um outro movimento de constelação com outro tema e estabelecer um novo movimento então da não vida. precisa ir uma vez não por é semana, algo que você precisa fazer diferente. uma vez por semana, ou de 15 em 15, 30 em 30 dias. É algo que você... Mas essa uma vez, quanto tempo dura mais ou menos a terapia? Ela pode gerar um movimento de você já sair desse trabalho já com um novo significado para aquele comportamento, para aquela emoção, mas isso às vezes é como se você tirasse de dentro de você um programa e colocasse um novo programa, e isso vai rodar dentro do seu sistema e estabelecer novas atitudes, novos comportamentos e emoções. Perfeito. E esse método, ele tem alguma coisa a ver também com religião ou não? Não tem absolutamente nada a ver com nenhuma religiosidade, apesar que se inclui todas as religiosidades, porque isso faz parte das crenças de cada pessoa. Excluir isso também é gerar uma dinâmica de conflito interno. Bacana. E de acordo com o método, o ser humano ele é movido a partir de um sistema, né? O que são esses sistemas? Ele é regido, na verdade, né, por sistemas. O que são esses sistemas e como eles influenciam cada pessoa? A gente fala muito em campo. Por exemplo, você está mandando o seu coração bater agora? Não. É interdependente. Isso. Né? Então, o corpo é um campo de experiências, por exemplo, né? Onde os órgãos eles têm funções distintas, mas que trabalham de maneira interdependente em prol e manutenção da vida. Sim. Não é verdade? Então, um campo sistêmico, quando a gente olha para essa possibilidade daquilo que herdamos do nosso sistema familiar, vamos supor que o nosso pai é um sistema, a nossa mãe é um sistema, os nossos avós são sistemas, e que esses sistemas interagem dentro do meu corpo, que é um campo de experiência, e gerando comportamentos e emoções. Né? E tudo isso a gente chama de sistêmico, a forma como esses órgãos, como essas pessoas se relacionam com esses sistemas, isso é sistêmico. Sistêmico. Por isso que vem constelação familiar Por isso que é constelação familiar sistêmica, por exemplo. Interessante. Ó, a Gildete Brito, aqui de São Paulo, capital, ela pergunta, mas a partir de que idade pode começar a fazer? É só criança mesmo, doutor? Não. Inclusive, assim, a gestante com a criança dentro da barriga, a criança com 1 ano, 5 anos, 10 anos, e para toda a vida. Não tem uma idade específica. Eu faço constelações com crianças, com adultos, justamente porque, independente de quais sejam os movimentos que eles trazem como tema, a gente tem essa possibilidade de olhar dentro da constelação. Por exemplo, eu desenvolvo pesquisa na área de saúde e doença, onde a gente já catalogou mais de 400 sintomas de doenças, que estabelece o vínculo de uma doença com um padrão familiar. Por exemplo, dentro da psicopatologia, a gente tem uma temática que é transtorno de bipolaridade. Sim, perfeito. A bipolaridade é um estado de euforia e um estado de depressão. A bipolaridade, quando a gente fala sistemicamente, o estado de euforia nos coloca na direção do pai, da função pai. E o estado de depressão nos coloca na direção da mãe. A criança, desde pequena, ela inverte a posição de olhar, onde ela olha para o lugar do pai e vê a mãe, olha para o lugar da mãe e vê o pai. Essa inversão sistêmica é um padrão sistêmico de muitas pessoas que desenvolveram bipolaridade. Geralmente vem de uma mãe forte e castradora, ou de uma mãe fraca, mas manipuladora, e de um pai ausente, excluído do sistema. Quanto mais esse pai é afastado por morte, ou porque trabalha muito, ou porque desapareceu, é mais profunda essa depressão. Nossa, que então, interessante. são padrões sistêmicos que a gente começou a perceber que, de alguma forma, desencadeiam um movimento de potencializar uma doença como bipolaridade. O movimento de uma doença crônica chamada hipertensão. A hipertensão vem de um sistema familiar, porque o sangue, a gente fala que é muito mais função mãe, o alto da cabeça, função pai. Então, é um sangue que sobe como pressão para a cabeça, né? Vem de um padrão sistêmico familiar de uma mãe que, muitas vezes, não autoriza esse pai ser pai.
Nossa, que interessante. É muito interessante. E a gente começou a perceber esses padrões sistêmicos familiares que geravam adoecimento. É Perfeito. muito bom. No caso, por exemplo, se a família ainda estiver viva, é indicado que ela participe? O Eu- senhor falou que não, necessariamente não é obrigatório nem nada, mas é indicado ou não? Então, Não precisa. muitas pessoas não conseguem estabelecer um vínculo saudável ou com o pai, ou com a mãe, ou com os pais de uma forma geral. Então, isso é feito através de representações. Eu sempre sugiro que seja feito com todo mundo junto, porque é uma forma de cura coletiva, é uma forma de ressignificar bastante as relações. Bacana. E essas relações, elas são estabelecidas dentro de um campo inconsciente que geram muitos conflitos, muitas vezes. Sim. E a gente fica sem saber como fazer, porque a maior queixa que eu recebo é: doutor, eu sei que esse comportamento e essa emoção, ela não é boa para mim, mas eu não sei fazer diferente. E quando muita gente com essa fala, né? Então a gente percebe que existe sim uma identificação profunda de lealdade a esse sistema de crenças que a gente recebe dos nossos pais. Então, a terapia em si, ela vai se basear ali no que a pessoa está te falando, no que Sim. o paciente está falando. Ele precisa, então, levar de forma correta, né? Tentar não, né? Não mentir, pelo menos, para que consiga realmente uma solução. Ele trazer todas as informações dos avós, dos pais, Então, em quem ele realmente tem essa dificuldade. essa abordagem, ele não precisa trazer absolutamente nenhuma informação, porque são muitos segredos. Tá, entendi. São muitas experiências que a gente desconhece da forma como aconteceram de Perfeito. fato. Mas que isso reflete na ponta do sistema através de uma emoção e de um comportamento. Então, as representações feitas por outras pessoas, elas vão trazer novas imagens, essas imagens vão estabelecer um novo comportamento, uma nova emoção para aquela pessoa. Seria muito legal que a gente pudesse fazer um movimento sistêmico aqui dentro para te mostrar como é que funciona isso na prática e você poder a gente pode compreender. combinar, A gente doutor. pode combinar de fazer esse movimento na prática Bacana. para que você possa compreender e as pessoas que não conhecem possam compreender como é que funciona de fato essa Porque técnica. ao mesmo tempo que a gente entende que é uma terapia alternativa, é diferenciada, a gente acaba se confundindo um pouquinho, acha que é uma terapia comum. Fala, será que ele quer então a participação de todo mundo? Vai fazer as perguntas, a gente vai respondendo, vai tentar achar uma solução, mas tem uma técnica diferente. É uma técnica diferente. Ela, ao mesmo tempo que parece ser subliminar, não é tanto. Por isso que é importante, de Sim. repente, a gente fazer uma reformulação Sim. para entender realmente todo o processo. Sim, Bacana. Você vai voltar aqui, doutora, a gente vai discutir sobre maior isso prazer. muito mais. E as constelações familiares, você já deu algumas indicações em que ela pode ser mais utilizada, mas normalmente, o que acaba sendo mais mais pedido pelas pessoas? É impressionante perceber, por exemplo, que os workshops e temas relacionados a relacionamentos afetivos são muito mais procurados do que workshops que lidam com morte e vida. Olha, As pessoas buscam mais um amor do que olhar para... Porque a gente não olha, a gente não se preocupa com a morte, né? A Verdade. gente tenta sobreviver de alguma forma. Mas as relações afetivas, elas são impressionantes. E dentro do pensamento sistêmico, a gente fala que para que haja paz entre um homem e uma mulher, é necessário que ambos se reconheçam como indispensáveis um ao outro. Aquilo que falta em mim, você pode complementar. Aquilo que falta em você, eu posso complementar. E o reconhecimento, por exemplo, de que quando a gente se integra como homem e mulher, eu não estou apenas com você. Por exemplo, Freud fala que quando um homem e uma mulher estão no quarto a sós, eles estão no mínimo a 6. Olha Porque só. eu, a parceira, os pais delas e os Tem meus vários pais. pensamentos, Muitas influências ali Isso, acontecendo com influências. muitas distorções. Então, essas relações, às vezes, não se estabelecem de uma forma harmônica, porque a gente, por exemplo, eu não aceito a tua mãe, você não aceita a minha família, né? Eu vou projetar em você a minha mãe, você pode projetar em mim o meu pai. E essas confusões, que são projeções inconscientes, vão estabelecer conflitos na relação. E quando a gente olha para isso, a gente começa a perceber que, numa ordem de olhar para esse campo, a gente vê um homem e uma mulher, que eles dão um passo à frente e vão estabelecer ser pai e mãe, para gerar um terceiro aspecto, filho. Então, 1 mais 1, gerando um terceiro aspecto, filho. E esse filho estabelece um campo de integrar duas crenças, duas histórias, dois movimentos de formas de pensar, de sentir, numa pessoinha apenas. E esse Uau. filho vai gerar muitos conflitos às vezes. Ah, que interessante, gente. Estou gostando de entender melhor. E quais são os problemas, os sintomas que eu posso trabalhar também na constelação? Você pode trabalhar aspectos como fobias, aspectos como dificuldade de vinculação, adoção,
traições, Uau. relacionamentos afetivos, relacionamentos interpessoais. Você pode atuar no campo da constelação, na área das constelações organizacionais, estabelecendo o link entre famílias e empresas familiares, ou seja, o que se manifesta inconscientemente dentro de um sistema familiar, ele é vivido muitas vezes com dificuldades dentro de uma organização. A constelação hoje está sendo aplicada também no campo da justiça sistêmica, dentro do direito sistêmico, estabelecendo o que a gente chama de mediação e conciliação para a prática, como mais uma ferramenta na prática de conflitos, para estabelecer conflitos, né? Eu trabalho, por exemplo, no escritório de advocacia aqui em São Paulo, a gente faz mediação e conciliação com casais que estão em separação. Olha. Nesse escritório, 88% das pessoas que passam por esse processo de separação vêm por causas de traições. Uau. E a gente começa a compreender especificamente o que motivou essas traições, para estabelecer aquilo que era conflituoso em algo consensual. É também aplicada dentro da área da pedagogia sistêmica, na triangulação escola, aluno e família. Então, ela é onde a gente estabelece relações, ou seja, eu posso me relacionar com a doença, com o sintoma. Nossa, então serve para qualquer tipo de serve para qualquer departamento da movimento nossa vida. onde e com que eu me relaciono, a forma como eu me relaciono é o que vai estabelecer os meus vínculos de uma forma saudável ou não na vida. Perfeito. Doutor, infelizmente o nosso tempo Sério? acabou, mas amei. Adorei todos os esclarecimentos. Acho que é importante a gente falar, principalmente que agora está disponível o Sistema Único de Saúde. As pessoas podem procurar ajuda Sim. de outra forma, porque nem sempre medicamento é a única solução. A gente tem outras alternativas. Sim. E eu adorei entender melhor sobre o assunto. Muito obrigada, viu? Jéssica, Agradeço a gratidão participação. aos seus telespectadores e É isso aí. Você breve ainda que tem voltarei. alguma dúvida, não se preocupe que eu vou passar todos os contatos para você, tá bom? Anota primeiro o contato de telefone. O telefone do Dr. Luciano Alves, nosso neuropsicólogo, é o 0 operadora 11 97541 5050. Repetindo, 97541 5050. O código de acesso é o 11. Tem também o Instagram, só você digitar lá, @Instituto Luciano Alves, Instituto Luciano Alves, você encontra outras informações, assim como no Facebook também, Instituto Luciano Alves. Coloca no Google, gente, dá um Google lá, coloca Instituto Luciano Alves, você encontra várias informações sobre essa nova técnica também, que está dando o que falar, boa, vocês perceberam, entre outras também.